Olá, seja muito bem-vindo ao Vender, 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 mais uma edição do nosso programa, hoje com Márcio Lima, diretor de operações da Soul Trade. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia, João. Hoje o tema é esse daqui, ó, vendas assistidas, mudando o jogo e a experiência das lojas físicas. Você é um grande especialista nisso, né? Há quantos anos você trabalha com trade marketing e gerando experiências e efetivação de vendas na loja física? Bom, João, conheci muito tempo, mais de 20 anos, né? Entrega um pouco a idade, mas faz 20 anos que eu faço isso para grandes marcas. Já trabalhei com vários players, telefonia, linha branca, serviços bancários, enfim, tem uma lista de segmentos que a gente já atuou, ajudando vários dos nossos clientes a efetivar vendas, principalmente de forma assistida. E diz uma coisa, Márcio. Você falou que você já está há mais de 20 anos nisso, né? Eu lembro de 20 anos atrás como que era. Não tinha, por exemplo, os smartphones, não tinha compra pela internet. Então o consumidor não tinha escolha. Ele tinha que ir na loja física, ser atendido pelo vendedor, tinha já autosserviço, é claro, mas estava ali. Hoje não. Hoje tem um monte de outras alternativas. Então a minha pergunta é: o vendedor não, o consumidor hoje em dia, no teu ponto de vista, ele ainda quer ser atendido pela equipe de vendas ou não? O mundo mudou e hoje é autosserviço e vambora. João, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas eu gosto sempre que me fazem essa pergunta, eu trago uma reflexão. Eu não vou lembrar se exatamente foi a Kantar que trouxe um estudo logo após pandemia, perguntando para as pessoas que ficaram tanto tempo em casa confinadas o que, que elas gostariam de fazer, qual era a primeira coisa que queria fazer após sair pandemia. Então, uma primeira era cortar os cabelos, que estava todo mundo se virando em casa com as suas maquininhas, e a segunda era visitar uma loja e fazer compras. Porque fazer compras não é o ato basicamente de ir lá adquirir um produto, é uma experiência, é uma vivência. Eu tenho histórias incríveis de pessoas que vão às lojas para se relacionar, para conhecer gente, pessoas idosas que adoram ir tanto à fila de banco como à loja para saber e conversar, interagir. Então, respondendo a tua pergunta, sim, as pessoas querem ainda interagir. Agora, existem compras e momentos de compras que você prefere o preço e a conveniência da internet. Faz sentido para algumas categorias, como medicamento, livros, né? Tudo que é muito commodity, você quer ali fazer isso de forma mais rápida, ter a conveniência de chegar isso na tua casa. Mas ainda não é regra, né? Porque eu vou dar um exemplo. Você falou de medicamento. São as duas coisas que eu não compro pra internet de jeito nenhum. É, Primeiro, medicamento, porque eu não sei se sou só eu que tô nesse nível, mas os meus medicamentos precisam de receita. sim. São todos controlados, então eu nem compro pela internet. Mas livro, puta, eu gosto. Eu tenho Kindle em casa. Uhum. Mas eu gosto tanto de ir pra loja, você vê o que tá acontecendo, vê o que tá em primeiro, segundo, terceiro lugar. Ainda é experiência, né? Você trouxe um ponto muito importante, João, que assim, nunca é só uma coisa. Nunca é só uma compra online e nunca é só uma compra física. Essa jornada ela se ampliou ao longo do tempo, né? Então, a minha esposa é uma grande leitora, trabalhou inclusive na Saraiva durante algum tempo, e é curioso que ela usa o Kindle, consome todo o conteúdo lá, mas ela adora ir às lojas para ver as capas, para sentir o cheiro. Durante muito tempo na minha casa, os seguradores de porta eram livros. Porque já não tinha mais tanto lugar a guardar, precisava segurar a porta, põe os livros lá. E depois de algum tempo ela conseguiu se desapegar. Então a gente doou todos os livros que ficavam lá em casa. Mas ainda assim a experiência dela de compra e buscar as referências, inclusive, passar por ir até uma livraria, por conversar com o Mas não vendedor. falo nem só do online, a competição do online com o offline. Às vezes o offline com o offline mesmo. Às vezes o consumidor tá ali e vai em loja de esporte, vai em bomboniere e não quer ser atendido por gente. Então, meu ponto é, hoje, às vezes dá a impressão que as pessoas elas estão tão para dentro de si mesmo, que a minha pergunta é, então na correria, que elas querem ainda separadas por vendedores, viver essa experiência, ou você nota que isso tem diminuído? Eu acho que quando você tem uma experiência muito bacana para se dar, ou quando o vendedor está preparado para fazer essa experiência, mesmo o indivíduo que não quer e ele é surpreendido por um bom atendimento, ele se sente confortável em ser abordado. O que acontece e o que me preocupa trabalhando com trade marketing, com varejo e loja física durante muito tempo, é quando você vai até uma loja e você tem a mesma experiência que você tem no canal online. Então, eu vou te contar uma experiência que eu tive recentemente. Eu fui até uma loja para ver um celular para o meu filho
E pesquisando entre um celular e outro, um celular e outro, eu pergunto para o vendedor, entre esse celular e esse, qual é a diferença? Aí ele vira para mim e fala, olha, Márcio, esse aqui é um celular que resiste à água. Eu falei, mas o material promocional desse aqui também está dizendo que é resistente à água. E aí ele travou, ele falou, o promotor da marca aí não está hoje, então eu não vou conseguir esclarecer essa dúvida. Ou seja, eu tive numa loja física, um lugar onde eu deveria sair de lá com o meu produto em mãos, eu tive a mesma experiência que eu tive no canal online, ou seja, gerar dúvida. Porque no canal online, apesar de ter muita referência e muitas informações, é muito comum você pegar um determinado youtuber falando do produto A, que ele faz isso, e o outro youtuber falando outra coisa totalmente. Em quem acreditar? Então, quando você fala, o consumidor chega no ponto de venda com muita informação, ele tem muita informação. Será que ele tem informação certa? Essa é uma outra pergunta. E aí você começa a demandar que os vendedores estejam cada vez mais preparados, mais capacitados e especializados. Aí você vai me perguntar na sequência, mas estão? Alguns sim, outros não. Eu ia te perguntar até antes disso, se eles estão preparados ou não, que aí essa é uma pergunta que eu vou fazer. Se você chega na loja, que normalmente tem a indústria que tem ali o produto, e ela não vende seu produto, é o varejista que vende. E se o vendedor do varejista não está preparado para vender o produto da indústria, não sabe explicar os diferenciais, de quem é a culpa? É a culpa da indústria que não treinou? É impossível treinar todo mundo? A culpa é do varejista? Ninguém tem culpa, é assim mesmo, não tem o que fazer. E agora? Né, eu acho que tem várias. Acho que aí você começa a falar de omnicanalidade e aí você tem várias ferramentas que poderiam suportar. Em contrapartida, em defesa tanto do varejo quanto da indústria, eu vou propor para você um desafio. Você, como consumidor, já deve ter reformado alguma casa ou ter feito alguma obra na tua casa e certamente visitou um home center. Então, dentro do home center, você imagina que o indivíduo vende parafuso a vaso sanitário, a piso, a A fechadura tinta. eletrônica e tinta. Então, você nunca vai ter uma jornada neste local que eu gosto de brincar do alfinete ao foguete, né? Você não consegue ter um atendimento único que seria do ponto de vista do shopper. Alguém fala, putz, tá bom, tô fazendo uma reforma na minha casa, eu vou pegar um consultor, ele vai me ajudar desde o tijolo até o acabamento ou o metal da minha pia. É impossível que alguém tenha tanto conhecimento ou tanta profundidade, porque você pega determinadas categorias, você tem 10 players, marcas distintas, com 200 SKUs. Um exemplo, vai comprar tampa para vaso sanitário. Você tem que tirar uma foto, levar para a loja para ficar comparando qual é a tua e qual faz sentido. E se você for para a internet, a possibilidade de você comprar errado é ainda maior, porque não tem referência de SKU. Então, acho que não tem culpado, tem sim desafios. E aí eu acho que nesse sentido a tecnologia veio para ajudar. Então, por exemplo, eu posso ter hoje um vendedor preparado com toda uma especificação de todos os produtos que ele tem à disposição, onde ele possa consultar, porque não é feio consultar, né? Fica se esperando de um vendedor que ele seja um cara com toda essa informação, e aí a briga fica injusta, né? O consumidor, o shopper, super especializado, já pesquisou uma série de coisas, vai para o ponto de venda extremamente preparado e o vendedor tem que se dar conta de tudo. Mas se a indústria calçar esse cara com informação, com dados, um lugar onde seja de fácil consulta, ele pode não só esclarecer a dúvida do cliente, mas com ferramenta mostrar um vídeo e trazer a experiência, algumas do canal online e oficiais para o canal físico. Então, acho que é possível fazer. Quem está fazendo isso muito bem, eu vejo um ensaio do Magazine Luiza fazendo isso com alguns SKUs. Então, é comum você falar com o vendedor, ele fala, peraí que eu vou consultar aqui no meu celular, e ele já busca produtos que não estão em loja, produtos que estão em estoques, ou informações e detalhamentos daqueles produtos já num device que está à mão. Mas essas ferramentas, por exemplo, você falou da Magazine Luiza, só empresas como a Magazine Luiza podem ter ou você acha que qualquer empresa pode ter uma ferramenta como essa? Não, qualquer empresa pode ter, né? A Soul mesmo, a gente criou uma plataforma agora onde a gente pode ajudar esse consumidor e também ao vendedor a gerar essa experiência, seja no ambiente físico ou no digital. Existe um investimento, sim, mas dá para fazer isso também de forma simples. Você vê empresas fazendo isso de uma forma utilizando um PDF, um catálogo Mas essa digital. ferramenta da Soul que você falou, na prática, como que ela funciona? Cara, a gente criou uma plataforma e foi nesse período de pandemia, as lojas fechando, como é que a gente vai atender o consumidor online? Porque hoje, quando você compra online, João, invariavelmente você está buscando ou preço ou conveniência. A tua experiência de compra, ela é sempre
infinitamente menor do que você tiver no varejo. Por exemplo, se eu for comprar uma caneca como essa, se eu for comprar online, eu não sei quanto ela pesa, eu não sei exatamente se essa cor é esta cor mesmo. Então eu tenho lá, mas ela é mais barata, ela vai chegar na minha casa, então eu vou por aqui. Quando quando a gente pensou nessa ferramenta, fala, como é que a gente vai melhorar a experiência desse cliente que está no ambiente online e ele quer esclarecer uma dúvida, onde ele quer, de uma certa maneira, manusear esse produto em 360 graus, ou ele quer visitar o showroom de um fabricante. Então, a gente pensou numa ferramenta que tem desde navegar por espaços, então eu estou no ambiente online, navegando por espaços físicos. Eu posso manusear produtos e não só quando eu pego um celular como esse, ver uma caixa, que é o que é comum, mas eu consigo ver as grandes funcionalidades e os grandes diferenciais dele aparecendo na minha tela, me mostrando quais são os ganhos que eu tenho, por exemplo, com o celular com tela dupla. E eu também tenho, em última instância, um consultor especializado naquela gama de produtos para te atender. Olha, esse produto serve ou não serve para você. Então, quando a gente estava fazendo o primeiro piloto desse projeto, foi muito curioso que a gente contratou uma empresa para fazer todo o diagnóstico e a gente contratou usuários de gente que compra pela internet, gente que não compra, gente que tem pavor de comprar pela internet. E aí, dentro de umas demonstrações, tinha um produto que era um notebook. E um dos usuários, hard user, falou, putz, gostei muito desse notebook, gostei dessa experiência. E eu, do outro lado aqui, conheci o produto, falei, tenho uma notícia para te dar, esse produto não é para você. Porque dentro do que você usa, dentro do que você precisa, a memória desse computador não te atende. Então, são essas coisas que eventualmente você se encanta na internet por um designer ou por uma funcionalidade que está ali, mas que você nunca tem ninguém para você interagir para dizer, bom, esse produto atende ou não atende a tua necessidade. Então, acho que é nesse sentido que a ferramenta ajuda no ambiente online. E aí, trazendo ainda para aquela questão do treinamento, ela pode ser uma ferramenta de suporte ao vendedor. Então, imagina que eu estou lá no home center, como a gente narrou, e eu estou lá com uma lâmpada de LED com um bocal XYZ, eu falo, putz, isso aqui será que serve no bocal da minha casa? E aí o vendedor veja bem, eu tenho 8.000 tipos de lâmpadas aqui, eu não sei te responder isso, mas ele pode escanear um QR Code e falar com o especialista rapidamente em segundos e não deixar esse cliente na mão. E falar, olha, sim, serve. Esse especialista lá do outro lado está inclusive com vídeos ou imagens mostrando para esse shopper que sim, ele pode levar aquele produto que vai servir. Então ela serve para ampliar o atendimento de grandes marcas ou qualquer marca que queira estar em mais varejos, mais portas, sem necessariamente ter um promotor físico, porque isso onera muito em custo, e também no canal online dá esse suporte. Aí, trazendo um pouco da reflexão que você trouxe anteriormente, a indústria, como é que ela se faz presente? Como é que ela conversa com o shopper, já que ela tem esse intermediário varejo no caminho? Esta é uma maneira de aproximar no canal online a indústria do seu shopper. Então, quando você faz um showroom como esse, você abre um canal de comunicação entre o shopper e a indústria, você pode coletar feedbacks, o que você achou desse produto, quanto você pagaria, qual a funcionalidade que você mais gosta. E aí esse é um movimento que está acontecendo, né? Você vê grandes marcas abrindo grandes indústrias abrindo suas próprias lojas. Natura, que durante muito tempo foi venda porta a porta, Samsung, Apple, muitas empresas começando a estabelecer suas lojas para poder ter essa interação e mostrar para esse cliente o que ela é capaz de entregar e qual é a experiência que ela pode proporcionar. E você acredita que essa venda consultiva com um vendedor, pessoa física, ela nunca vai ter fim? Ela nunca vai acabar? Aconteça o que acontecer, pode ter tecnologia, holograma, seja lá o que for, pessoa vai ser sempre pessoa? Eu acho que sim, né? Eu acho que as pessoas são insubstituíveis, a gente necessita dessa interação com o ser humano. A gente, por mais que tenha uma série de conteúdos online, a gente nunca sabe se aquele conteúdo ou aquele material que é tão genérico, ela serve especificamente para a minha necessidade. Então, eu acho que o que tem de oportunidade aí, especialmente no varejo físico, que é por onde eu mais navego, é que se gera uma demanda. Eu vou te dar um case. Esses dias para o carnaval, estava procurando um karaokê para passar o carnaval com a família. E aí fui numa loja, uma grande loja de eletrônicos aqui em São Paulo,
E eu vi uma caixa, até da JBL, com 2 microfones, ela integrada com karaokê e tal. Pô, é muito legal isso. Eu quero. Não tem. A produto estava exposto. Eu estava lá, eu podia experimentar, eu queria levar, não tinha. Não tinha lá, não tinha no site, não tinha lugar nenhum. E aí me jogou para o Mercado Livre, porque eu me apaixonei pelo produto. Comprei online. Então olha que maluco, né? Você vai para uma loja atrás dessa conveniência, do takeaway, mas aí tá falhando. Então, olha que loucura. Eu fui lá, eu fui exposto a esse produto, cheguei lá para comprar, não tinha, e ele me catapultou literalmente para a internet. É um movimento onde eles chamam os grandes estudiosos de showroom, né? Onde você vai para a loja, você vive a experiência, conhece o produto, mas você volta para casa para comprar. E acho que é nesse sentido que, dessa experiência de loja, que a interação pessoal ela não vai acabar. O que precisa acontecer é que, de fato, esses vendedores estejam preparados, que eles tenham empatia e que eles tenham noção do papel deles em loja. Né? Então, eu fiz um projeto há algum tempo atrás, onde eu assumi algumas lojas, eu percebia que os vendedores estavam ali muito para fazer aquela transação única, né? Ah, vou vender para esse cara um celular, vou vender para esse cara um óculos, vou vender para esse cara um relógio. Mas, na verdade, o cliente, quando ele está indo para uma loja ou que ele frequenta aquele espaço, ele está buscando uma relação. Ele está buscando poder negociar esse preço, coisa que você não consegue fazer na internet. Ele está pensando em negociar uma forma de pagamento diferente daquela que está lá. Não, eu quero pagar 80% em dinheiro aqui, dinheiro cash, e o resto eu quero parcelar. Como é que eu faço isso na internet? Não faço. E aí a gente começa a pensar, parece que todo mundo tem um cartão de crédito, que todo mundo está pronto para comprar online. E isso não é a verdade, né? Tem um dos projetos em casa que a gente está colocando caixas eletrônicos em lugares no Brasil que não tem banco para você fazer uma transação comercial, né? Então, o Brasil é muito grande, então não dá para você pensar só de uma forma linear ou dentro do universo que a gente vive. Então, respondendo mais diretamente, para mim, nada substitui o atendimento presencial, porque tem uma coisa que está aqui que é a interação. É eu entender você como consumidor e falar, bom, com base no que eu entendi do que o teu uso, da tua necessidade, o produto ou o serviço, a solução ideal para você é essa. Então, eu sou especialista, eu conheço o produto, entendi você e isso a internet não pode te dar. Agora, se essa interação ela vai se dar no tete a tete, como a gente está aqui, ou se a gente poderia estar fazendo isso através de uma videochamada, continua sendo pessoal. Na verdade, o Brasil ele é muito grande, né? E não tem um Brasil só, são vários Não, são vários Brasis. Brasis. E uma coisa super interessante é que a gente tem uma mania de simplificar as coisas. Então é assim, o futuro é online, o futuro é offline. E quando a gente vai entender como estratégia, tá aí uma grande bagunça, uma grande confusão que é até bem-vinda. Gente que entra na internet para comparar preço de produto, mas vai na loja ver aquele produto físico. Gente que primeiro vai na loja, mas compra pela internet. Gente que compra na internet, mas vai retirar na loja. E aí é que entra uma grande, talvez, dificuldade de hoje em dia, é que a gente com essa mania de simplificar, né, Márcio? Parece que assim, eu vou ser um estrategista de vendas e eu vou focar só em entender o online. Ou vou focar só no offline. E a gente precisa entender de tudo, porque hoje essa compra, ela é líquida, ela é meio flutuante. O cara começa no online, termina no offline, e a gente precisa estar preparado para isso tudo, né? Eu assisti uma palestra recentemente do Abílio, ele estava falando Do Abílio exatamente disso. Diniz? Abílio Diniz. Você falou do jeito que parecia que ele era meu teu amigo, né? de beach tênis, do Abílio. Ok, o Abílio Diniz. E ele estava falando exatamente sobre isso, né? É curioso ouvir isso dele, né? Ele estava falando, vocês precisam regionalizar os varejos. Era um evento para varejistas. Não dá para ter uma estratégia única, não dá para pasteurizar o teu modelo, né? O mundo está aí com necessidades diferentes e você precisa se adaptar. Então, totalmente de acordo com o que você trouxe, de que o varejo e todo mundo que precisa vender precisa entender que não é uma via só, que existe. Eu estou lá no interior do Maranhão fazendo esse projeto. A gente está do lado de tribos indígenas, onde a gente tinha que sair de uma cidade para outra para conseguir pegar o seu dinheiro. Então a gente está fazendo um trabalho lá de botar um caixa no bar ou no restaurante do seu José. E ele vai usar o caixa dele para distribuir esse dinheiro para a população e para o vilarejo que ele vive. Então, a gente vai acabando se distanciando disso
e esquecendo da necessidade dessas pessoas. Esse cara vai sim no bar do seu João, sacar o dinheiro dele e já vai buscar pagar o arroz em espécie, né? É tão comum a gente aqui em São Paulo, por exemplo, eu já não ando com dinheiro há sei lá quanto tempo, né? Você pedir para mim, Márcio, me dá R$ 5, eu não tenho, não tenho nunca. Então, a gente precisa entender que não dá para viver na nossa bolha, e quando se fala de shopper, omnicanalidade e etc., é cada cliente uma sentença, e a gente tem até um lema lá na Soul, que é o nosso slogan, cada cliente é uma equação. Como é que eu vou atender a necessidade do cliente? Não dá para montar um PowerPoint para todo mundo falar, olha, a minha entrega é essa aqui, porque as necessidades, mercados, categorias, produtos, serviços são totalmente diferentes, né? É preciso fazer uma imersão. E aí, falando um pouco do papel do vendedor, e que eu acho que é aí que está se perdendo muito a venda, como essa que eu te citei, é esse cara que está mais preocupado em investigar o que de fato esse shopper está buscando, né? Ah, tá só olhando, tá só esperando, tá só esperando a sua esposa, tá só. Ok, mas enquanto você está olhando, deixa eu te mostrar alguma coisa, isso faz sentido para você, não faz? O que não pode acontecer é o vendedor virar uma vitrine ambulante, e aí a gente começa, aí essa briga entre loja física e loja online acaba perdendo sentido, né? Então, eu acho que aí falando o que vai virar o ponto de venda no futuro, vai virar um showroom, mas E, precisa ter experiência, né? e é interessante que essa semana, para quem não sabe, o Márcio apresenta o podcast da Soul Trade Marketing, né? Então, e eu tava assistindo o último episódio, que foi sobre a NFR, na feira. Falei certo? NRF. NRF, eu sempre troco as siglas. E essa é a feira que aconteceu nos Estados Unidos. E vocês estavam falando no podcast, isso me marcou, que se fala muito do consumidor no centro de tudo, mas às vezes se esquece que o centro de tudo também tem a ponta, que é o vendedor. O quanto você entende que o varejo, a indústria, está cuidando desse vendedor para que ele realmente possa executar bem o trabalho deles? Você acha que esse vendedor está preparado não só tecnicamente, mas quanto a salário, quanto a tudo que precisaria para ele poder realizar um bom trabalho, a gente ainda está longe disso? Infelizmente, estamos longe, né? Então, você vê uma mão de obra muito mal remunerada, que se coloca, é colocada ali como um atendente, um ponto de contato. Às vezes até marcas que se propõem a uma experiência de luxo, aí você vai ver o cara tá ganhando R$ 15 de vale-refeição. Então, como é que você quer propor a experiência para o teu cliente? Como é que você quer alavancar a venda ou criar uma relação se o teu vendedor ele está ali, ele está desmotivado, ele não acredita no propósito? Você imagina um indivíduo que tem que vender uma peça de roupa por R$ 5.000, um sapato às vezes por esse valor, e ele ganha 1.500 e mais uma variável, e o famoso no varejo a gente chama de vale coxinha, né? Ele se sente até aviltado de ter que fazer essa oferta, ou às vezes passa na cabeça dele, como é que alguém pode pagar por isso, né? Como é que alguém gasta esse dinheiro num sapato? Cara, são 3 meses do meu trabalho. Enquanto ele está com essa mentalidade, ele não vai conseguir vender nunca, porque ele não acredita naquilo que ele está vendendo. Então, é óbvio que essa equação ela não é simples de fechar, o varejo precisa trabalhar com margens apertadas, é uma guerra de preço e etc e tal, mas precisa se pensar em como capacitar, como engajar e como trazer vendedores que possam incorporar esse posicionamento, essa causa dessa loja, desse varejo, para que isso seja de fato entregue ao shopper, né? Caso ao contrário, você está com um espaço só para fazer entrega de produto. E E, aí? ser, e vamos ser honestos, ser vendedor não é fácil. Porque assim, você tem que ter um equilíbrio mental e uma saúde mental que eu acho que não é para qualquer um. Vou dar um exemplo. É aquele cara que acorda de manhã e vai saber que vai sair de casa, vai receber muito mais nãos do que sim. Imagina que para vender um celular, ele ouviu 5, 6 nãos antes. Ah, foi E a mais. cada não que ele ouve, ele ainda tem que engolir, abrir o sorriso e começar de novo. Então, assim, não é qualquer um que consegue ser vendedor, né? Não, tem que estar preparado, tem que gostar e tem que ter um propósito, né? Tem que estar, olha, o que que eu estou fazendo aqui, por que que eu estou aqui, para onde eu quero ir. Mas, em contrapartida, eu participei de um evento esses dias de vendas. Também, por outro lado, é a profissão que você
não necessariamente precisa estudar, mas que pode te dar mais dinheiro do que o seu. Então, é comum em alguns anos os vendedores de algumas empresas ganharem salários maiores do que os CEOs, dependendo daquilo que você vende. Então, é o mesmo passo que eu posso passar grande tempo da minha vida vendendo um produto relativamente barato, com uma comissão baixa, eu posso ser um grande vendedor imobiliário e ganhar milhões e milhões de reais fazendo isso. Então, ela é uma profissão também, por outro lado, muito democrática, né, João? Você pode ir de A a Z dentro disso, desde que você seja capacitado, que você esteja pronto e, no meu olhar, que você esteja principalmente apaixonado por aquilo que você faz. Você que vive loja, o que uma pessoa tem que ser para ser um bom vendedor? Por exemplo, tem que entender de produto, tem que entender de comportamento humano, o que ela tem que entender para ser um vendedor realmente bom? É um pouco de tudo, né? Então, por exemplo, não dá para vender aquilo que você não conhece, mas principalmente aquilo que você não acredita, João. Então, por exemplo, se me botar, por exemplo, para vender cigarro, eu sou um cara que, primeiro, fumei acho que 2 meses na minha vida, quando eu tinha 14 anos, para testar, e não gostei. E hoje me incomoda quando as pessoas fumam do meu lado. Como é que eu amanhã vou vestir uma luva e falar, bom, vamos vender isso aqui, é muito bom, vai fazer muito bem para tua saúde, ou vai te botar num status, um patamar social. Então tem muito da verdade. Eu acho que quem é vendedor, ele precisa primeiro consumir aquele que ele vende, ele precisa acreditar no projeto da empresa, ele precisa estar preparado para as objeções, ele precisa conhecer a concorrência, porque ele vai ser questionado, ele vai ser colocado e confrontado em muito tempo, mas ele precisa ter um olhar, e eu acho que o grande segredo do vendedor, todo mundo pensa num vendedor que fala, eu acredito no vendedor que ouve. Porque o vendedor que ouve, ele está captando a tua necessidade, está pegando o que é importante para você, é o cara que traz aquelas perguntas abertas, e aí ele vem trazendo essas informações, e a hora que ele vem oferecer, ele já está com uma composição de features, de benefícios, de ganho, que vão casar com aquilo que você precisa. E é aí que ele vira o jogo. É aí que ele faz a coisa. Então, quando você fala de comportamento humano, às vezes numa venda ela é muito rápida. Não dá para ter tanta teoria e tanta... É uma coisa na prática. Tanto que a gente tem lá os 7 passos da venda. O que? Aquilo é um guia. Mas toda vez que eu vou treinar 7 passos da venda e eu pego um vendedor que o cara é bom mesmo, eu falo, você sabe que isso aí não dá para seguir essa cartilha de A a Z, né? Eu falei, eu sei, mas eu preciso que você saiba o conceito e que você tenha sensibilidade e flexibilidade para entender qual é a venda que você vai passar pelos 7 passos e qual é a venda que você vai pular algumas etapas. Por exemplo, estou lá fazendo a apresentação, o cara fala, tá bom, mas quanto custa? Eu não vou ficar lá achando alguma objeção ou ainda... Não, você quer fechar, vamos fechar, né? Então, eu acho que é um pouco dessa sensibilidade e do momento. Então, o resumo da ópera é um pouco disso tudo que a gente falou. E é muito louco isso porque eu sou prospecção lá na agência e eu sempre acreditei no ouvir. Então, quando eu vou fazer uma prospecção, eu tenho lá um PowerPoint que começou com 70 slides, deve ter caído para 50, para 15 e hoje eu nem uso mais o PowerPoint. Porque quando eu entro na prospecção, eu converso com o cliente e entendo o que ele quer da gente. E quando você ouve o que ele faz, você alinha o seu discurso para falar não o que ele quer ouvir, porque você tem que falar a verdade, mas você falar exatamente a resposta do que ele está buscando. E eu entendo que quanto mais tempo eu invisto ouvindo o cliente, eu falo menos, mas a efetividade é muito maior, né? E a gente é tão preocupado em falar, e ouvir que tá o segredo. Exatamente. Eu vejo muito isso, né? O vendedor precisa ser extrovertido, o vendedor precisa ser agressivo. Cara, você pode, e é muito comum, né? Apesar de trabalhar em vários segmentos, um que eu me apaixonei há muitos anos é o mercado de telefonia. Então, durante muito tempo eu vendi celular muito de perto. Então é muito comum você entrar numa loja, por exemplo, o indivíduo nem sabe quem você é, quanto que você tem dinheiro na carteira, e ele vira para você, então, ó, esse celular aqui, ele é muito legal. Aí você vai olhar o celular, ou ele é over, putz, esse celular é muito para mim, porque eu não quero, não preciso disso tudo, ou ele é muito de entrada e não atende a minha necessidade. Então o cara já vem, porque aquele é o lançamento, ele tem que empurrar, e isso às vezes a própria indústria induz o cara a esse erro, e aí ele acaba fazendo uma proposta e uma oferta que é o passo que eu estava falando atrás, sem verdade. Porque a hora que você gastou e queimou essa ficha, que se você me oferecer um celular muito barato ou muito caro, a primeira coisa que eu sinto é a desconfiança. Esse cara está querendo me empurrar alguma coisa que não é para mim.
E o inverso é totalmente oposto. E aí, tudo bem, que celular que você usa? Ah, eu uso. Você gosta dessa marca? Há quanto tempo que você usa? Eu já tenho informação rica, o cara gosta dessa marca, não adianta eu ficar muito. Você conhece outra, você até pode dar uma sondada. Não, não gosta. Ele vai te dando insumos, ele basicamente ele vai te conduzindo para o lugar onde ele se sente confortável. A partir daí você fala, pô, quero fazer um upselling, o cara já gosta desse produto, vamos trazendo. Aí você vem com essa dinâmica. Mas quando você já queima a largada tentando empurrar um produto, você perdeu a venda. Então, a máxima para mim da venda é o escutar. Né? E aí, para isso, pô, Márcio, mas tá muito simples, né? Não, porque a partir do escutar, você precisa ter inteligência, você precisa conhecer produto. Você tem que estar com todo um aparato para pegar aquele dado que você acabou de chegar, você tem fração de segundos para devolver um discurso alinhado. Então, cada venda é uma equação. Então, eu acho que esse é o segredo de um grande vendedor. Márcio, em 20 anos mais de 20 anos em trade, você já deve ter muita coisa que te marcou, né? E a gente tem um quadro aqui, que essa marcou, onde eu peço pra você contar uma história que tenha te marcado nesses 20 anos. Roda uma vinheta do quadro aí, pessoal. E aqui te marcou, você tem uma de cabeça? Cara, tem. Eu sempre que me perguntam sobre vendas, eu fui convidado por um grande varejista de moda aqui no Brasil para fazer uma consultoria e entender por que que o volume de vendas da área de eletrônicos tinha caído, né? Eles tinham feito uma mudança de loja muito grande e a loja estava indo bem, obrigado, e a área de telefonia, ela perdeu performance. E nesse processo a minha proposta foi, eu vou cuidar de 4 lojas suas durante 3 meses. E aí eu fui pessoalmente assumir 4 lojas durante 3 meses. E os 3 meses era Black Friday, Natal e o começo do ano em janeiro, né? E para mim foi uma experiência muito grande, porque apesar de estar sempre envolvido, a hora que você fala, cara, eu vou passar 3 meses no chão de loja, vendendo, é um negócio muito impressionante o que você traz de insights. Então, eu vou pegar algumas coisas que a gente vai se descolando da realidade e não percebe. Uma das coisas que a gente perguntou para as pessoas que visitavam aquela loja é quantas vezes você vem aqui, em média, no mês? Putz, eu venho aqui 2 vezes por mês, na média. E aí você pegava a gente que vem 4, 5, ou seja, o indivíduo era quase parte da rotina passar por aquela loja. Uma outra coisa que eu vi, as pessoas indo para a loja para testar se os seus cartões de crédito tinham virado. Você lembra desse termo? Já virou o cartão? Porque eu preciso saber se virou, porque eu preciso saber se eu tenho poder de compra para comprar de novo. E aí a gente vê a indústria, por exemplo, fazendo oferta, 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 e ela desconsidera que esse indivíduo ele não tem crédito, que o cartão dele... Eu vi um indivíduo para comprar um celular que ele se apaixonou, trazer 4 pessoas distintas, amigas, para passar um cartão e todos em colaboração compraram o celular pro cara e ele ia pagar aquelas 4 pessoas. Né? Eu vi pessoas que se sensibilizavam com a experiência do produto na loja e tal. Então, muito aprendizado, e eu acho que a gente vai entrando num patamar ou entrando nessa vida mais executiva e a gente deixa de olhar para esse shopper e essas particularidades. Você imaginar que alguém está juntando dinheiro, está gerando 3, 4 pessoas para pagar o seu celular, é o seu sonho de consumo, é aquilo que ele idealizou para a vida dele e tal. Então, olha que curioso, né? Você fala, putz, será que isso ainda existe? Existe, e não é pouco. E, Márcia, falando nisso, ainda existe. O que existe hoje de ponto de venda vai ser igual ao de amanhã? Será que o ponto de venda que a gente conhece hoje, daqui a 10, 15 anos, vai ser igual ou pelo menos parecido? Eu acho que a gente está num caminho sem volta para o caminho das experiências. E eu acho que essas experiências podem mudar o jogo. O que é preocupante é que o varejo, por uma questão de custo, ele ainda está relutando ou começa iniciativas que em algum momento voltam para trás. Então, eu vou gerar uma experiência, eu vou criar o que eles estão chamando de PDE, né? Outro dia eu vi uma O frase que é o PDE? é o ponto de experiência, né? Deixa de ser o ponto de venda para experiência, né? Outro dia eu vi uma palestra do cara trazendo uma análise muito interessante, o PDE vai ser um lugar onde você vai encontrar as pessoas, onde você vai conhecer produtos, vai conhecer serviços e que eventualmente você vai efetivar uma compra. E aí eu tenho um case muito legal, porque quando começou a Cacau Show, alguns anos atrás,
ela começou meio que como uma marca secundária, né? Então, tipo, é uma marca B, você tinha ali uma Copenhagen muito bem posicionada, como marca A, então você que tinha que presentear alguém, você fala, pô, vou dar um pulo lá na Copenhagen e vou levar isso. E aí a Cacau Show mudou o meu ponto de vista sobre ela o dia que ela montou uma loja no Shopping Morumbi. É uma loja linda, fica aí a dica para quem quiser conhecer. Hoje existem várias dessas lojas um pouco menores, mas eu vivi uma experiência lá com os meus filhos que eu não vou esquecer nunca. Quando eles começaram aquela loja, hoje infelizmente não tem mais, eles tinham um lugar reservado onde você podia produzir o seu chocolate. Então você marcava, era um workshop, você tinha um instrutor que te ajudava a temperar o chocolate, colocava na forma. Então eu com os meus 2 filhos, toquinha, luva, produzindo o nosso chocolate, terminava aquela experiência, eles te davam a embalagem, você levava o seu chocolate gratuitamente para casa, mas você via a qualidade de produto. A minha relação com a Cacau Show a partir daquele dia é outra. Faz anos que os funcionários da Soul na Páscoa recebem produtos Cacau Show, que era algo que antes eu nem pensava, mas então a experiência, a vivência, uma loja tão bonita como aquela, um lugar que eu poderia levar qualquer um dos meus clientes para tomar um café, mudou a minha concepção sobre o chocolate. Olha que maluco, né? Então quando você pensa, né, eu vou investir em loja, você não está fazendo investir numa loja para vender mais. Você está investindo numa loja para criar uma experiência, para criar um momento e aí criar, inclusive, um embaixador que vai vender, não vai comprar aquela única vez. A partir daí, o meu olhar sobre a Cacau Show Você falou da mudou. Cacau Show, mas isso tem várias, né? A gente poderia falar da própria Casa Balduco, que acho que traz um conceito bacana. As lojas da Samsung, da Apple, que são lindas só de você entrar. Para mim, a minha preferida ainda é de café Nespresso, que é Nespresso. um negócio de outro mundo. Mas você foi falando e eu fui começando a me preocupar. Porque a gente está falando de um universo que talvez seja a elite das marcas. As marcas que têm grana, que têm tamanho, têm popularidade. Mas sabe, você não deve viver isso há muitos anos. Sabe quando você vai pegar um ônibus e na frente do ônibus tem aquela bomboniere pequenininha Sim. ou aquela loja pequenininha de perfume? Ela não consegue viver da experiência. Elas vão sobreviver como no futuro? Você tem essa resposta? Tipo, Cara, eu tenho um case, né? Eu comecei minha carreira muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos na TV Globo de São Paulo. Eu era office boy. E olha que louco, isso há 14 anos já faz bastante tempo, não vou falar quantos, mas já bastante. E quando eu ia pegar o ônibus, saía da Globo 6 horas da tarde, ia pegar o ônibus para ir para a faculdade, tinha um vendedor de yakisoba na rua. Cara, a hora que aquele ponto enchia, era na Paulista, na não? Paulista. Porque tinha isso na minha época de faculdade há 20 anos atrás, na frente da escadaria da Casper Libero. É essa aí É mesmo. essa aí? Aí o cara botava aquele shoyu, aquele tempero e chá, e fogo naquilo. Aquela panela de origem duvidosa, de uma higienização também duvidosa. Mas a hora que aquele cheiro explodia, cara, fazia uma fila naquilo lá e as pessoas comiam. Então, eu acho que dá para se inventar. Tem uma história recente, aí para trazer um pouco mais para a realidade. Eu tive agora, meu aniversário de casamento foi agora dia 24, eu tive em Punta del Este com a minha esposa. E aí, uma das tardes, a gente foi até a praia. E aí, a gente olhando o movimento, conhecendo um modelo de praia muito diferente do Brasil. Inclusive, lá o varejo, eles não te abordam, né? Então, é um negócio muito mais respeitoso. Não tem aquele cara, e aí, vai um óculos, vai uma pulseirinha e tal. Então, eles estão lá, mas não abordam ninguém. Mas a gente achou curioso chegarem 2 mulheres, né? 2 mulheres bonitas, uma só de biquíni, carregando um monte de sacola. E elas pararam ali no meio, botaram as sacolas, e enquanto uma organizava as sacolas, uma das outras começou a se trocar. Eu achei muito estranho aquilo, começou a colocar uma roupa, saiu de praia, colocou um chapelão, e ela começou, no meio da praia, um desfile. Ela começou a desfilar, então ela dava uma volta, andava ali uns 500 metros e voltava ao ponto de encontro. Cara, cada vez que ela voltava, ia formando um grupo no entorno. Ela não abordou ninguém, ela não incomodou ninguém. O mais curioso dessa experiência é que a 300 metros dali tinha um vendedor de roupa de praia comum, com as suas araras penduradas lá, esperando, e o movimento zero. Olha que experiência simples, com uma solução, um desfile de moda paupérrimo, na areia da praia, sem muita infraestrutura, e o volume de vendas dessas pessoas certamente foi muito maior do indivíduo que estava parado ali do lado. Então, dá para gerar experiência sem grandes e grandes investimentos. A criatividade pode superar o investimento financeiro, então. Sem dúvida. Essa dúvida não tem. E vem cá, eu pedi para você trazer uma dica, seja de livro, seja de filme, seja de série, para dividir com a gente.
Você trouxe ela, vamos botar aí no ar. Vai na minha. E aí, Márcio, que dica que você traz? Cara, eu tentei fugir do óbvio, né? As pessoas, o Lobo de Wall Street, aqueles livros de vendas e tal. Mas eu sou mais apaixonado pela minha profissão, então eu trouxe uma dica que é A Procura da Felicidade. Para quem, olha aí, ó, grande Will Smith, na época dele, o filho dele era uma criancinha ainda. Para os mais emotivos, cuidado, porque é daqueles de chorar. Quando você me pediu uma dica, eu fui reassistir esse filme, né? É, porque ele já havia me marcado a época, mas ele é um filme de 2006, então já se passaram bons anos. E esse cara tem um desafio muito grande, que é realizar o sonho dele. Que o sonho dele é ser um consultor de vendas numa empresa de serviços. Só que ele começa vendendo equipamentos para raio-x, né? Então a vida dele é uma catástrofe, né? Tudo dá errado, ele não consegue vender. Ele fez uma compra gigantesca desses produtos de raio-x e ele era superestimado, os médicos não gostavam, então ele acabou morrendo com estoque. Todo o investimento da vida dele ficou parado ali, aí começa a dar tudo errado. A mulher larga ele embora, o apartamento que ele tá põe ele para fora. No momento mais trágico do negócio, ele tem que dormir uma noite com um filho de deve ter uns 7, 8 anos naquela época, no metrô. Então, e aí esse cara começa a se reinventar e topar algumas coisas que eu acho que são típicas de um vendedor. Então, primeiro, a gente fala muito, o vendedor tem que assumir o propósito da determinada empresa X ou Y. Mas eu acho que no final do dia, você começa com o teu próprio propósito. E esse cara tinha um propósito muito claro, ele tinha que tirar o filho dele da rua. Eles estavam morando na rua e a partir daí ele começou a estudar muito, a ler muito, porque ele consegue um estágio. E aí ele começa a entender como ele vai vender, como ele vai performar. Ele começa a se reinventar, ele começa a bater na porta de cliente, ele toma portada na cara, ele toma aqueles nãos todos que você falou, mas ele nunca perde a vontade de chegar e alcançar o teu propósito. Com muita determinação, com muito respeito, mas valorizando todos os processos de venda, né? Se eu vou vender isso aqui, eu preciso conhecer muito. Então, ele foi o cara que mais estudou, ele foi o cara que mais se dedicou. Enquanto os outros tinham uma vida mais confortável, uma corretora de seguros, os granfinos, ele estava lá, era a única chance que ele tinha, era a bala de prata dele. Então, a reflexão é essa, eu acho que qual é a tua bala de prata? O que vai te tirar da tua cama e falar, cara, hoje eu vou vender muito e eu vou trazer um resultado para o meu cliente e para a minha vida diferente. Eu acho que é isso que está faltando um pouco. Você vê os vendedores um tanto apáticos no ponto de venda, esperando um cliente chegar, sem muita gana de fazer a coisa acontecer. Ou seja, ele não está nem comprando o propósito daquela empresa e tampouco colocando o propósito dele de vida. Porque se ele tivesse colocado, certamente, se a vida dele tivesse em risco, de um filho, um familiar, certamente ele estaria com mais fome, mais gana. E eu acho que o que faz um vendedor ser outstanding é isso, é essa vontade. E aí precisa vir de dentro. Né? Então, precisa nascer vendedor? Não, você pode se transformar num vendedor. Mas desde que você tenha a tua causa e o teu propósito para chegar lá. Caso contrário, você desiste. Mas aí eu vou para a pergunta final, então, pegando o próprio filme. Imagino que eu não assisti o filme, eu vou assistir. Eu já assisti vários cortes na internet do filme, mas o filme não. Eu imagino que ele deve ter alcançado um grande sucesso como vendedor, imagino eu, porque ele é vendedor, ele não estava vendedor. Não era um quebra-galho, era o sonho dele. O quanto você, vivendo esse mundo, entende que tem pessoas que são vendedores e falam, essa é a minha carreira, ou que estão ali como um quebra-galho para outra coisa, já que ainda é uma carreira para tanta gente que tem menos, que é percebida como de menor valor do que outras? É o que eu te falei, né? Ela é percebida como menor valor, porque quando a gente pensa em vendedor, a gente olha direto para um balcão de loja. Mas se você tem um vendedor de carro, você tem um vendedor de imóvel, você tem um vendedor de serviços, e tem muita gente dessas aí ganhando dinheiro que muita gente, muito empresário, nunca ganhou, né? Então, acho que precisa quebrar um pouco desse paradigma. Agora, eu não acho que ninguém é ou está vendedor. Eu acho que você pode se apaixonar. Por exemplo, eu nunca sonhei em ser vendedor. Hoje eu sou um vendedor da Soul, porque a gente tentou. Eu tive profissionais de vendas ultra competentes, gente muito boa, de fato. Mas ao longo desses quase 9 anos, o que a gente concluiu, eu e os meus sócios, é que ninguém vai falar da Soul com a minha verdade,
com a minha paixão e com o meu sonho. Né? Então, quando eu falo para as equipes que eu contrato, eu falo, qual é o seu sonho? O seu sonho, o seu sonho. Aí o cara, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso aqui. Pô, legal. Bem-vindo, vocês estão dentro do meu sonho. Eu sonhei em estar exatamente nesse lugar. Como é que eu transfiro isso para um vendedor? Como é que um vendedor vai poder falar da Soul com essa paixão? Então, eu acho que dá para preparar vendedor, nem todo mundo vai ser apaixonado por aquilo que faz, e para isso existe técnica, métodos, formatos, ferramentas, mas o que vai se destacar mesmo é esse cara que achou a causa dele, por que eu vou vender, e ele achou o caminho. Então passa muito pela verdade, pela paixão, pela entrega, para se tornar esse vendedor fora da curva. Márcio, bate-papo delicioso. Passou a jato, pelo menos pra mim. Queria te agradecer demais ter vindo aqui até nossos estúdios e eu queria que você deixasse o teu recado final pra quem tá assistindo a gente. Bom, eu que agradeço, João, muito bacana. A gente tem alguns projetos de podcast, aliás, assistam lá o Soulcast no YouTube, também no Spotify. Tem várias dicas também de visitas a ponto de venda e análises que a gente faz. Tem um resumo super bacana que a gente fez da NRF recentemente. E o meu recado para quem está nesse caminho de vendas, acho que a gente já falou bastante aqui, precisa estar preparado, precisa fazer uma reflexão sobre o que eu entrego a mais que o canal online e o que eu entrego a mais do que os meus concorrentes. Porque no final do dia, se você for bem atendido, se você tiver a oferta adequada, com o speech adequado, é muito difícil que o consumidor te deixe para trás para fazer uma compra no canal online. Até por respeito. Parece que não, mas a grande maioria das pessoas respeitam quando elas são bem atendidas, quando elas encontram um diferencial, quando elas encontram algo de valor naquele atendimento. Mas você tem que estar preparado para doar isso, né? Então é uma doação, é a hora que você tem que deixar todos os seus problemas lá para de fora e falar, bom, agora eu estou aqui para encantar alguém. E nesse encantar alguém, você sim vai conseguir resultados em vendas. É isso, João. Obrigado, Márcio. Muito obrigado por hoje. E a você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado e até o próximo Vender, Vender, Vender.